Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 39 minutos aqui do nosso Manhã na Clube. Estamos começando mais um Guaxupapo, esse quadro que eu gosto tanto na segunda-feira. E hoje a gente já está começando aqui, né? Comecinho do mês de setembro, um papo muito esclarecedor, um papo muito informativo. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Rodolfo Henrique Braido, que é coordenador de saúde mental aqui na nossa cidade de Guaxupé. Ele é psicólogo e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Esse eu acho que é um dos meses coloridos, que é um dos que a gente tem que dar muita atenção. Primeiro, Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui. E o Rodolfo está chegando agora, né, aqui na nossa cidade para fazer esse trabalho tão importante em relação à saúde mental. Fala um pouquinho sobre a sua formação e como você chegou aqui na nossa querida Guaxupé. Minha formação é de psicólogo. Fiz as minhas pós-graduações dentro de saúde mental, dependência química, trabalhei bastante dentro da área social e recebi o convite para vir trabalhar aqui na coordenação de saúde mental, e chegando aqui já abracei a causa. Exato. Porque a saúde mental é algo que é muito importante e realmente precisa ter um olhar atento. Exatamente. Rodolfo, a gente estava falando antes de entrar no ar, né, que essa questão da saúde mental afeta demais a população mais pobre, e o acesso também fica dificultado para você chegar até um tratamento, para você se identificar como um problema, né? Falar, não, eu tenho um problema de saúde mental. Como é que você tem lidado com isso aqui na nossa cidade desde que você chegou? Então, chegando aqui no município, eu vejo que, assim como em outros, a questão da informação é o ponto principal, porque a gente vê muito algum preconceito com relação à saúde mental. Você vê algumas histórias que se contam, um certo afastamento do que é o cuidado, né? Então, aqui a gente está focando bastante nessa ideia da informação. Estamos trabalhando para poder capacitar as unidades básicas de saúde, porque as unidades básicas estão dentro da comunidade, estão em contato direto com o pessoal, com os pacientes, e isso é uma forma de poder ampliar esse olhar da saúde mental, porque saúde mental não é só o CAPS. O CAPS, ele é uma ferramenta dentro da RAPS. A RAPS é uma rede de atenção psicossocial, e nela está incluso as unidades de saúde, o pronto-socorro, o CAPS, o SAMU, tudo isso que tem a ver com saúde. Então, o mais importante que a gente vê agora é a informação. Ainda mais agora, Setembro Amarelo, a gente tem uma incidência muito grande da questão da autolesão e do suicídio. Sim. Que é um mês, né, que a gente vai falar sobre isso, vai refletir sobre isso e tem que desmistificar, principalmente, né? Eu acho que o suicídio, só de você falar a palavra suicídio, né, já começa aquele desconforto. Sim. Não é um assunto que você coloca na sua... A depressão, eu acho que já começou a ficar um pouco desmistificada, né? Porque antes também era, né? Falava, fulano tá com depressão, né? Já tinha aquele peso, aquele estigma, né? Então eu acho que a depressão, principalmente agora depois da pandemia, vem sendo muito falado sobre isso, né? Mas o suicídio ainda carrega esse estigma, né? Então o Setembro Amarelo vem muito para a gente poder falar sobre isso, né, Rodolfo? Realmente, até o lema que a gente está usando é o Setembro Amarelo, precisamos falar sobre. Porque existe uma mistificação sobre o tema, de que quanto mais se falar sobre, mais casos acontecem. Na verdade é o contrário, porque o principal que acaba gerando esses números altos de suicídio, de tentativas, é a não informação.
Porque entendemos que a partir do momento que a pessoa tem informação de como perceber a questão do sofrimento, como poder tratar isso, para onde ela ser direcionada. E a gente vê que dentro da ideia do suicídio, a maior incidência ela vem não para querer, a pessoa não tenta se matar realmente, ela tenta acabar com o sofrimento, que é aquele sofrimento que transborda a pessoa, que ela não consegue ter uma saída e acaba vendo a via do suicídio como essa saída, né? E é importante a sociedade estar atenta a isso, a família, as escolas, para ter essa rede de apoio. Porque muitas vezes a pessoa, quando está em sofrimento, ela tem esses sinais. Você vê que aquela pessoa que se fecha, que ela, de repente, ela para de ter aqueles comportamentos que ela tem normalmente. Você vai ver a pessoa que ela começa a ter umas falas repetitivas de que melhor seria se eu tivesse morto. Eu não sei para que eu nasci, né? Sim. Então você vê assim que a pessoa, ela, nesses sinais, ela já começa a pedir socorro. Você vê casos muito comuns também de autolesão, que a pessoa, quando ela pega e se corta, ela pega e às vezes toma uma medicação, às vezes o movimento maior é para pedir socorro. Sim. Então é importante ter esse olhar atento, até porque a gente precisa pensar na questão dos fatores de risco, que é principalmente as pessoas com transtorno mental. Você vê pessoas que são esquizofrênicas, você vê pessoas com comorbidades, por exemplo, uma doença mental associada à dependência química. Isso é um fator de risco grande. Pessoas que passaram por abuso na infância, que têm um lar desestruturado. Uma pessoa que perdeu uma pessoa recentemente, que é o que a gente vê em alta agora durante a pandemia, que as pessoas perderam familiares, perderam pessoas queridas. E às vezes muitas pessoas na mesma família, né? Sim, então a sensação de desamparo, ela chega a ser tão grande que a pessoa perde um norte, né? Então ela se vê tão desamparada que ela acaba partindo para essas vias. Você vê que é uma ansiedade que se instaura nesse processo que veio bastante forte agora na pandemia. Você vê a própria depressão, que ela veio muito forte. E como a questão do medo, ela foi tão grande, tão potencializada, sim, né? Nesse momento a gente vê que teve esses casos altos e a gente vê que existe uma subnotificação, principalmente nos casos de autolesão, porque isso não fica tão evidente. Às vezes a pessoa faz como uma forma de mostrar que ela precisa de ajuda, que ela vai, se corta e mostra aquilo, e tem os casos que a pessoa faz, mas não mostra para ninguém. Sim. Que a gente vê muito isso em crianças e adolescentes. Isso que eu ia te perguntar. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Eu trabalho também, né, com esse público mais jovem. E a gente teve um caso muito, muito pontual dentro do nosso grupo de uma adolescente também que se cortava. E aí fica muita dúvida, né, Rodolfo, de como lidar com esse tipo de caso. Por exemplo, se eu vejo, a mãe não vê, aí se eu vou lá, converso com ela, não converso. Então, é uma situação, como eu te disse, muito, muito difícil, né, da gente lidar, porque justamente a gente não conversa sobre isso. Sim, e a questão dessa comunicação ela é sempre importante, porque, principalmente no caso dos adolescentes, às vezes ele não tem muito contato assim para falar isso com os pais. Mas às vezes na escola, com os colegas, ela consegue ter aquela abertura, conseguir falar um pouco sobre isso. E é importante dar um direcionamento. E no começo ter esse ambiente acolhedor. Porque é aquilo, a pessoa está com aquele sofrimento, você identifica, trazer para perto, ouvir o que é a situação, o que está acontecendo, mas sem aquele olhar de julgamento. Do tipo, você tem tudo, por que você está fazendo isso? Nossa, olha aí, você está tão bem, olha, eu podia ter motivo para isso. Então você vê que é uma coisa que acaba atrapalhando mais do que ajudar. Sim. Então você vê que o importante é o quê? É esse olhar atento, essa questão da empatia.
de poder perceber que o outro sofre e precisa de cuidado. Então a gente tem uma rede de apoio no município, a gente está estruturando ela para que ela abarque ainda mais essa questão da saúde mental. E o principal é identificado alguma questão de sofrimento mental, proporcionar esse ambiente acolhedor, buscar entender o que leva, o que está levando a pessoa àquele sentimento, aquele comportamento, vendo que a pessoa tem esses pensamentos, essa ideia de autoextermínio, que é o suicídio em si, é direcionar para a unidade de saúde do bairro, que é a unidade de referência. Em casos de crise, pode direcionar diretamente para o CAPS, que o CAPS é atenção secundária, então ela já é especializada para poder atender esse tipo de caso. Existem também os surtos. O surto é aquele momento que a pessoa ela perde totalmente a consciência. Extrema, né? Ela é uma crise que ela passa daquele ponto que tem algum controle. Então, esses casos de surto é que a pessoa chega a ponto de tirar roupa e ser totalmente agressiva, que ela realmente perde a consciência. Isso é chamar o SAMU e direcionar para o pronto-socorro, porque lá vai ser feita a contenção mecânica e a contenção química, para que a pessoa possa ser estabilizada e a partir daí ser direcionada para o CAPS e dar continuidade ao tratamento. Sim. Uma coisa que também eu vejo que acontece bastante aqui é interrupção de tratamento. A pessoa, ela está com algum transtorno, seja depressão ou algum outro transtorno, ela começa a fazer uso da medicação, melhora e de repente para de tomar a medicação, não informa ninguém e a partir daquele momento ela não percebe que ela ficou bem por causa da medicação. Sim. Então se ela para, logicamente aquele processo que ela estava antes começa a retornar. Porque a medicação ela é inserida pelo médico e retirada pelo médico também, que é o que é dito como efeito desmame. Que ela toma aquela medicação, vai reduzindo a quantidade para que possa o organismo acostumar à ausência da medicação. Aí a pessoa ela para de usar, acaba entrando em crise, não quer falar para ninguém sobre isso, porque às vezes sente vergonha do estado que está, até que chega um momento que esse sofrimento é tão grande, ela acaba tentando contra a própria vida. Sim. Então é um efeito em cadeia. É uma bola de neve. Então, por isso que é importante esse olhar mais atento. Vizinho tá atento, as unidades de saúde. E pensar que a saúde mental, ela é ampla. Ela não é só a saúde. Ela é o esporte, ela é a educação, ela é o social. Então, ela é multifatorial. Então, por isso que é importante esse olhar de todas as formas. E acho que é importante também falar dos fatores protetivos. Que a gente vê... As coisas que diminuem a incidência das tentativas são muitas vezes a religiosidade da pessoa, que às vezes ela se apega à religião e aquilo é uma contenção para que ela não atente contra a própria vida. Você vê a questão de filhos pequenos, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu não faço por conta dos meus filhos, eu não faço por conta da minha mãe. Então você vê que é um fator protetivo que é um freio para a pessoa. Sim. E o suporte familiar. Se a pessoa não tem a família próxima, às vezes ela está sozinha no município, é importante ela ter uma rede de apoio, seja vizinhos, amigos, porque a pessoa, principalmente quando está sofrendo de algum transtorno, ela precisa ter esse suporte. E é muito doido porque é aquilo que a gente estava falando, a saúde mental, ela não se manifesta no corpo, ela não é uma ferida aberta. Se você tem uma ferida aberta, você vai cuidar dela até que ela se feche. Você não vai parar de limpar, de lavar e de usar o medicamento naquele local para que ela cure, né? E a saúde mental a gente não está enxergando, mas funciona da mesma forma. O nosso corpo tem que se regenerar, né? O nosso corpo tem que se curar para poder você parar de usar o medicamento e seguir com a sua vida, né? Então eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer muito profunda mesmo. Sim, com certeza, porque igual como estava falando antes, não é um mal que aparece num exame, não é uma radiografia, não é uma tomografia, não é um exame de sangue que você vai fazer e vai aparecer, você vai tomar o medicamento e pronto.
E é complicado porque o preconceito ele está exatamente nisso. Porque como não é algo visível, a menos que seja alguma coisa que já esteja debilitando muito o organismo, a pessoa passa a não conseguir transmitir o que ela está sentindo. Você vê uma pessoa com depressão, você vê muito preconceito no sentido de falar assim, isso vai trabalhar que isso é melhora, isso é falta de religião, vai ocupar a tua cabeça, vai fazer alguma coisa. E isso é algo que vai fazendo com que a pessoa passe a não olhar o sofrimento dela, e isso vai gerando uma angústia ainda maior e culmina em outras coisas. Sim. Então, acho que a palavra principal é a empatia. Exatamente. Procurar entender esse sofrimento do outro. Exatamente. E, Rodolfo, vocês estão fazendo alguma ação específica para esse mês? Como é que tá lá? Sim, a gente já está fazendo uma impressão de material gráfico para poder entregar nas unidades de saúde, fazer esse bate-papo com o pessoal também, para poder instruir também a população. A gente está marcando ações nas escolas. Que eu acho muito importante, né? Sim, a gente vai marcar nas escolas municipais um bate-papo com os professores e os pais. Muito bom. Formas de identificar esse sofrimento, a questão da autolesão. Nas estaduais eu conversei com os diretores das escolas aqui do município e vi que a incidência de autolesão, ansiedade e depressão é muito alto. E assim como eu falei, ela é multifatorial. Então são vários serviços trabalhando junto para poder perceber essa demanda. A gente vai fazer uma ação também lá no CRAS, junto com os idosos, os adolescentes que estão lá em situação assim, de maior vulnerabilidade. E agora, dia 14/9, às 15 horas, ali no Teatro Municipal, a gente vai ter uma palestra com o psiquiatra Dr. Tadeu, que ele vai estar falando também um pouco sobre suicídio, sobre autolesão, sobre as formas que se manifestam esses sintomas e as formas de prevenção. Sim, isso é importante demais. Vamos falar sobre, né? Com certeza. Deixa o seu último recado para quem está nos escutando. Só a Dani Martins, uma querida amiga que perdeu recentemente o filho, sabe? Ela colocou, estive próxima ao suicídio com a perda do meu filho, desespero da ausência. Contei com o apoio, o amor de todos, mas fé e equilíbrio foi muito importante. Ela está em estado de superação ainda. Um abraço, viu, Dani? Sim, e é importante também, um grupo que a gente está já preparando para poder entrar em atividade, é o grupo de pós-venção, que é exatamente o quê? É desses familiares que sobreviveram ao familiar que se foi, tanto para as pessoas que tiveram um familiar que cometeu suicídio, quanto para aqueles que tentaram o suicídio e sobreviveram. Sim. Porque é importante tratar esse sofrimento, né? Porque, querendo ou não, é uma cicatriz que fica. O da Dani foi o filho dela, um acidente de moto, foi assim muito brusco. Ele era acostumado a viajar e tudo mais, e é uma perda muito brusca que a gente sente demais também, né, Rodolfo? Com certeza. Não é um suicídio, mas de repente você tá com aquela pessoa viva na sua frente, tá ali bem, saudável, e de repente ela se vai, né, de uma forma muito brusca. Eu acho que isso deve mexer demais, né, com o emocional de uma mãe. Sim, com certeza. E por isso que é importante esse olhar para a saúde mental. Não menosprezar o sofrimento, que o sofrimento, quando ele é tratado, ele é ressignificado, e isso torna a pessoa ter uma outra vida. Exatamente. Deixa um último recadinho aí pra gente, Rodolfo. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí essa oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre saúde mental, que é sempre importante falar sobre. Estou aqui no município há pouco tempo, mas estou aqui abraçando essa causa, e o que precisar a gente pode procurar a Secretaria de Saúde, o CAPS, as unidades de saúde, que a gente está pronto aí para poder auxiliar a população. Muito obrigada. Rodolfo, muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecê-lo e até uma próxima.
E só mandar um abraço pro pessoal do CAPS, que é um pessoal ali que trabalha muito e que é um pessoal que tá de parabéns. Que coisa boa. E sempre que tiver alguma coisa, alguma ação do CAPS, da própria saúde mental, que foi importante para comunicar a nossa comunidade, a gente está sempre aberto a recebê-lo, viu? E agradeço. Muito obrigada. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Clube FM 106,5, a sua rádio. A sua rádio. Clube. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nos 8 anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom pra todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agenda. Ô mãe, eu tô indo lá na CEMIG resolver um probleminha, tá? Até mais tarde. Simplifica a sua vida, meu filho. Dá aqui que eu dou um jeito. Ou você não sabe que dá pra resolver tudo pelos canais digitais da CEMIG. Tem WhatsApp, aplicativo CEMIG Atende, portal